nome é Renato Tinoz, né? Eu sou do Departamento de Computação e Matemática e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E minha formação, eu sou engenheiro eletricista, né? Pela Unesp, em Bauru, e fiz o meu mestrado e doutorado também em engenharia elétrica, mas já trabalhando nessa parte, começando a trabalhar com aprendizado de máquina, redes neurais artificiais, que até hoje eu trabalho, né? Era aplicações em robótica, mas depois acabou sendo meu foco principal de pesquisa, né? E aí eu fui contratado em 2004 pelo antigo Departamento de Física e Matemática, e que depois, em 2010, foi dividido e virou o Departamento de Computação, né, e outro Departamento de Física. Eu estou no Departamento de Computação e Matemática. Tem um grupo de computação e um grupo de matemática. Desde que eu entrei, né, eu venho trabalhando principalmente com um tipo de algoritmo de inteligência artificial, chamado algoritmos genéticos, né, e muita pesquisa no algoritmo em si, né? Como melhorar os algoritmos, novos operadores, e também redes neurais artificiais, a mesma ideia, né? E aí, claro que desde essa época também surgiram várias aplicações, né? Com alunos, com colegas, com colaboradores, em várias áreas aí, inclusive aqui do campus, né? Deu para interagir, deu para ter uma boa ideia de quem está trabalhando. Depois, lá no final, eu até vou comentar um pouquinho, né? Bom, primeiro eu queria agradecer muito aí o convite aí da Clélia, todo o pessoal aí do Centro de Tecnologia de Informação de Ribeirão Preto, né? Pelo convite. Eu fico muito feliz. Fico feliz que muita gente se interessou, né? E uma pena só que a gente não pode estar ao vivo aí, né, para tomar um cafezinho aí, né? Já falei para a Clélia isso aí, né? Então, mas quando passar tudo isso, vamos estar aí, né? Vocês têm aí, todo mundo que está assistindo aí tem um cafezinho a ver lá, tá? Pode falar com a Clélia lá quando voltar ao presencial, que passar lá e pegar esse café. Então, obrigado a Clélia, Túlio, todo o pessoal aí, tá bom? E então, o que é a ideia, né? Eu vou falar, depois a gente pode ter um bate-papo, né? A ideia que eu pensei era falar um pouco de IA, né? IA, hoje em dia, a gente tem ouvido falar muito, né? Então, eu não preciso ficar falando para vocês o número de aplicações e as aplicações interessantíssimas que têm aparecido, né? Vocês estão vendo aí no dia a dia, vocês veem IA aí nos noticiários, nos jornais, nos periódicos científicos das áreas, né? Das diversas áreas, né? Tem sido bastante aplicado, né? Você pega, por exemplo, revistas como Science e Nature, né? É comum ter, hoje em dia, a cada 2 semanas, mais ou menos, uma notícia, algo envolvendo IA, que antes não tinha, né? Então, mas eu não vou falar aqui de aplicações, tá? Eu acho que não é essa a ideia, apesar de eu comentar uma coisinha ou outra, tá? E também eu não vou falar aqui de como usar a IA, né, o aprendizado de máquina. Vou falar mais de aprendizado de máquina, especialmente de redes neurais aqui, né? Eu não vou falar de como usar, como escolher parâmetro, aplicar, escolher conjunto de dados. Acho que não é o objetivo aqui, tá? Tem vários cursos aí, alguns online muito bons, né? Nós damos também disciplinas, né? Os colegas lá da computação, disciplinas que envolvem IA, aprendizado de máquinas, redes neurais, né? Que fala mais sobre isso, né? Fala mais a fundo, né? Mas e hoje em dia a gente tem aplicado, é muito fácil de aplicar, né? Você tem softwares
prontos, né, que você pode aplicar, não precisa saber programação. Apesar de pacotes de programação também tem bibliotecas de aprendizado de máquina, né? Então, eu acho que está chegando a um ponto um pouco parecido com o que a gente faz na estatística, né? Claro, guardando as proporções. Então, a gente usa muito nas pesquisas estatísticas, às vezes, pacotes prontos, né? E acaba aplicando a estatística e sem saber como programar, né, aquilo para gerar os dados, né? Mas o importante é saber, na estatística, como que funciona e o porquê que você está usando, né? Então, CAIA, eu acredito que a gente está chegando a alguma coisa assim também, né? Muito menos, é claro, de você usar pacotes prontos, etc. Mas a IA, eu acho que é pior que a estatística ainda nesse sentido, porque as pessoas, muita gente desconhece o funcionamento, né, das técnicas. Então, acaba usando redes neurais e árvore de decisão e não entende muito bem o que está acontecendo. E como tem vários parâmetros, às vezes acaba usando de maneira não otimizada, né? Então, o intuito aqui dessa palestra é tentar explicar um pouco de como funciona alguns algoritmos de aprendizado de máquina. Sem, é claro, me preocupar com implementação computacional. Ninguém vai aqui sair sabendo implementar um programa, etc. Mas eu quero que vocês tenham ideia, quando acabar aqui, né, quem não tem ainda, de como, qual que é a ideia básica por trás de alguns algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Então, eu acho que tem um imaginário popular, né, que acho que vem do passado aí do cinema, de que a IA, né, é uma coisa meio fechada, meio transcendental, aí, vamos dizer, né? Talvez pelas comparações que se faz com o cérebro, né? Que não são boas, né? Porque o cérebro é muito mais complexo, né? Mas aí as pessoas, acho que têm uma visão, muita gente acaba tendo uma visão incorreta. Na verdade, o que eu quero mostrar é que a aprendizado de máquina utiliza alguns conceitos bastante intuitivos, né, para resolver, que não são tão complicados, tá bom? É claro que por trás, a programação, etc., envolve um esforço, envolve um formalismo, muita matemática e tal, mas as ideias que estão por trás não são tão estranhas a nós, né? Então, o título é Desmistificando a Inteligência Artificial, mas eu vou falar mais de aprendizado de máquina, especialmente de redes neurais, e tem um subtítulo aí, né, que eu coloquei, ela não é, foi errado ali, tá? Ela não é tão complicada como você pensa, tá bom? É a IA, tá? Então, é isso que eu quero dizer, tá? Então, o objetivo é mostrar aqui que não é tão complicado assim, tá bom? Os conceitos por trás, tá bom? É claro que, pessoal, quando a gente vê coisa desse tipo aqui, tá? Eu acredito que vocês estão vendo a animação, não ajuda muito o meu argumento, tá? Então, é uma aplicação que pega aí uma foto, um quadro e faz a animação, né? Usando inteligência artificial, né? É claro que... Por quê? Porque parece uma coisa extraordinária, e é extraordinária, né? Mas o que eu quero mostrar é que mesmo nessas aplicações extraordinárias que a gente tem ouvido, essa, por exemplo, a gente consegue... o que está por trás não é tão complicado, tá? Então, é essa mensagem que eu espero deixar para vocês, tá? Só para me dar um retorno aí. Tá tudo bem aí? Estão ouvindo aí? Tá tudo ok? Tá bom.
Então, tá ok. Tá dando para ver tudo, né? Então, vamos lá. Sim, tá ótimo. Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui, tá? Na verdade, a IA, ela não é algo novo, tá? Ela, de fato, ela aparece ali praticamente quando aparece o computador moderno, né? Da década de 40, 45, mais ou menos, apareceu o primeiro computador moderno, né? E a IA ali, o Turing, que foi um dos pais da computação, Alan Turing, ele já vai falar de inteligência artificial, tá? Então, a inteligência artificial já é antiga para a computação, é claro, né? Que a computação é uma ciência nova. E é claro que antes da computação já existia a ideia de construir máquinas inteligentes, né? Então, isso não é novidade, né? Agora, a IA, ela, formalmente, a gente fala que nasce a partir dessa conferência, né? Da Conference, que reuniu poucas pessoas que estavam pesquisando essa ideia principalmente de programas inteligentes, né? E agora algumas pessoas muito influentes, como o Marvin Minsky, o Simon, que veio ganhar um Nobel em economia, e outros ali, né? Essas pessoas, elas estavam trabalhando separadamente, e aí viram que tinham uma ideia em comum, né? Que aí eles acabam até criando o termo IA, né? E muito desse período, eu não vou ficar fazendo uma história, nada disso, tá? Mas acho que é bom a gente situar. Muito desse período, a IA é baseada na ideia da lógica, tá? Na lógica da dedução, né? A ideia de dedução, tá? E esse tipo de IA, que a gente fala IA clássica, né? Ela tem muito sucesso. Inicialmente, aparecem várias aplicações interessantes, né? Na década de 50, 60, e se cria ali uma empolgação com a IA, né? E aí acha-se que vai resolver um monte de problema rápido. Então, o exemplo que eu gosto de dar é o filme 2001, né? Passou em 2001, ele foi feito em 68, 1968, né? E mostrava lá um computador inteligente, né? Que tinha até emoções, comportamento humano, né? E chegou 2001 e não chegamos nada perto disso, e não estamos nada perto disso, né? Então, houve uma era romântica ali, né? Essa IA clássica, né, um dos exemplos, né, eventualmente apareceram na mídia, etc., algumas realizações, por exemplo, quando, em 97, né, o computador derrotou, né, o campeão mundial de xadrez, né, mas ela não ficou tão, ela não alcançou a expectativa que se tinha, tá? E aí, essa IA clássica baseada na lógica, um exemplo típico dele é o que a gente chama de sistemas especialistas, tá? Que, por sinal, tiveram muito sucesso, e tem ainda, né? Em várias aplicações, tá? Essa ideia básica do sistema especialista é pegar o conhecimento de um especialista humano e colocar na máquina esse conhecimento na forma de regras, por exemplo, né? E deixar o computador, através de lógica e dedução, tentar resolver problemas a partir daquele conhecimento básico, tá? Então, você vai ter uma aplicação, por exemplo, na área de bancária, né? Você vai entrevistar lá um gerente, pergunta como ele resolve os problemas, busca o conhecimento, coloca numa base de conhecimento, né, que está representado aqui, e deixa a máquina resolver, né? Então, é muito parecido com a resolução dedutiva que a gente tem, né? Então, aqui tem um exemplo, eu quero saber se está tendo um vazamento na cozinha, né? A causa, né? E aí eu crio essas regras, né? Que fala as causas, né, para esse vazamento, né? Então, se tem, por exemplo, pau molhado, banheiro seco, eu vou andando aqui e, através da dedução, eu vou tentando descobrir, né, a causa. Então, esse é a IA
uma parte da IA que a gente fala clássica, né? Que é muito voltada para esse tipo de problema, tá? Agora, lá no meio da década de 60, mais ou menos, tinha muita expectativa, começou a se jogar muito dinheiro na IA, né? E aí viram que a expectativa não estava sendo cumprida, né? Então, o exemplo que eu coloco aqui, né? Os Estados Unidos tinham tinham um desejo muito grande de fazer tradutores automáticos. Eles recebiam captavam muita mensagem da União Soviética na época, e como era muito, eles queriam que tivesse ferramenta para tradução automática, né? Só que não conseguiram, viram que era muito difícil usando aquela ideia da IA clássica, né? E a ideia de busca, etc., né? Então, teve, por exemplo, um relatório, né, pelo Pearce e outras pessoas, né, que mostram que aquela ideia básica da IA, né, ela não teria sucesso para muitas aplicações. Então, o exemplo típico, processamento de linguagem natural, por exemplo, tradução, entender um texto e assim por diante. Tá? Outro exemplo típico, processamento de imagem, tá? Classificar uma imagem, tá? Aquela IA, com aquela base de conhecimento, teria dificuldade, né? Então, eles mostram isso, e isso acontece, o que eles falam depois, um inverno da IA, né? Que a IA teve alguns invernos, né? Que tiraram o dinheiro das pesquisas, praticamente dos Estados Unidos, por exemplo, né? E aí a IA ficou poucos pesquisadores ali trabalhando, né? E aí teve alguns florescimentos. Hoje a gente tem um florescimento muito grande, que começa aí na década em 2010, mais ou menos, né? Que grandes empresas começam a utilizar a IA, né? Eu vou comentar um pouco isso, né? Mas o que eu quero deixar bem claro é que essa IA clássica, a ideia básica é que ela tem um jeito de representar o conhecimento do especialista humano, né, na mais diversas áreas, né, e aí ela representa esse conhecimento de alguma forma, né, e raciocina, basicamente através de dedução, né, em cima daquele base de conhecimento, tá? Bom, agora, o que a gente está falando muito hoje em dia é do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é uma sub-área da IA, né, que hoje é muito forte, quando a gente vai falar de redes neurais, aprendizado profundo, né, a gente está falando de aprendizado de máquina. No aprendizado de máquina, a ideia é você tirar o conhecimento externo que vem de um especialista e você substitui por alguns procedimentos para fazer o aprendizado a partir de bases de dados. Então, é o que a gente fala, a inferência, né? Você vai dar um conjunto de dados para a máquina, ela vai tentar aprender a realizar a tarefa, né? Que tem que ser feita, e aí ela vai depois que aprendeu, ela vai realizar a tarefa, tá? Então, isso é o aprendizado de máquina, tá? A gente tira o conhecimento externo e põe códigos para tentar aprender, tá? Então, onde que vai ser usado, né? Então, o que eu vou falar muito aqui hoje é sobre o problema de classificação, tá? Se a gente pegar muitas dessas aplicações, mesmo as mais espetaculares, ou nas áreas de pesquisa, quem estiver fazendo pesquisa aí, a gente vai ver que muitos são problemas que envolvem a classificação, tá? Bom, o ser humano faz classificação o tempo todo, tá? Às vezes, a gente não é muito claro que a gente está fazendo classificação, mas muitas das tarefas do especialista é classificação, tá? Então, se o gerente quer saber se vai dar um empréstimo ou não, né? Ou se o médico, eventualmente, ele tem que classificar uma doença ou não, né? Então, ele está fazendo uma tarefa de classificação, tá? Qual que é a ideia da classificação, né? Você tem aqui uma entrada, que pode ser das mais diversas, depende da aplicação, né?
Você tem aqui alguma forma, né, de fazer, de classificar, né, algumas regras, por exemplo, e aí você vai falar se aquele exemplo que você deu na entrada é de uma entre várias classes. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é uma imagem de raio-x, né, e aí você tem aqui o classificador, né, e vai falar se é pneumonia ou normal, né. Então, poderia ser um especialista humano, tá? Agora pode ser uma máquina também, né? Então, a pergunta é, né, como que então o que eu vou tentar explicar aqui é mais ou menos como que faria se fosse uma máquina, tá? Então, essa a ideia da classificação, né? Chega um exemplo novo, né? Você, usando as regras lá do classificador, você classifica aquele exemplo entre entre várias classes, tá? O especialista, ele usa o conhecimento que ele vai aprender, por exemplo, o médico, né, ele vai aprender através de livros, através dos professores, de diversos modos, né, um conhecimento, vai usar ali aquele conhecimento, né, para classificar. Essa é uma parcela. Agora tem uma outra parcela, que é o aprendizado, né, o indutivo. O médico, ele vai ver vários pacientes anteriores, né, e aí ele vai usar aqueles casos que ele viu, né, para tentar melhorar a classificação dele, né. Então, por isso que a gente, geralmente, especialista, né, com bastante tempo, a gente prefere, né, porque ele geralmente viu muitos casos, né? Então, no caso do aprendizado de máquina, como funciona isso, né? Como que ele vai aprender aqui como fazer a classificação, tá? A ideia é você apresentar uma base de dados grande. Aqui no exemplo ela já está rotulada, ou seja, eu já falei para cada exemplo qual que é a classe. Então, por exemplo, eu vou lá, dou um tanto de exemplos da classe normal, um tanto de exemplos da classe pneumonia, aqui no caso, tá? E aí eu pego esses exemplos e vou tentar induzir algumas regras que vão fazer a classificação, tá? Esse processo é chamado treinamento, tá? Então, no aprendizado de máquina tem essa etapa do treinamento, tá? Que vai, então, você dá uma base de dados e aí ele vai tentar inferir o classificador. É claro que depois você vai tentar mostrar se é bom ou não, né? Essa etapa eu não vou falar, mas tem uma etapa para validar, né? Uma vez que validou, claro que você não precisa mais da base de dados, você só precisa do classificador. Então, imagina uma companhia, por exemplo, o Google, ele precisa classificar imagens quaisquer, né? Ele pega uma base grande de dados que já está classificada por um especialista, né? Por especialistas, e aí ele induz o classificador, né? Aprende o classificador, e aí depois, quando chega uma nova imagem, ele usa aquele classificador para resolver, tá? Então, é essa a ideia, né? Do aprendizado de máquina. Então, quando ele está fazendo a classificação, você já está usando o algoritmo, lá, o programa, né, que já teve essa etapa de aprender, né. Bom, aqui está um outro exemplo, tá bom, pessoal? Então, tem esse exemplo de um livro aqui de estatística, tá? Você tem aqui um tipo de lagarto, né, e você tem que ver a classe dele, se é feminino ou masculino, tá? E olhando o lagarto, né, principalmente a pessoa que não conhece, ele não sabe dizer, tá? O especialista, ele olha algumas características, a gente fala atributos, né, desse lagarto. Ele fala que olhar a massa, o comprimento da entrada de ar do nariz e olhar a extensão das pernas, né, na parte de trás aqui, ele consegue determinar se é feminino ou masculino, tá? Olhando só um, ele não consegue, mas se ele olhar os três em conjunto, ele consegue, tá? Então, qual que é o problema de classificação?
né, que o especialista faz? Ele pega o lagarto, olha essas 3 características, tá? E determina se é masculino ou feminino, né? A máquina, ela vai fazer algo semelhante, tá? É claro que você não vai dar o lagarto para a máquina, né? Mas você vai lá, mede essas 3 características do lagarto, né? E a máquina vai falar classe masculino ou feminino, tá? Então, como que ela vai aprender isso? Você pega um conjunto de dados que já foi rotulado, ou seja, eu já conheço a classe, tá? Então, você vai dar lá, por exemplo, que é o primeiro lagarto, você mede as 3 características, né? Fala para ele que é um feminino, o segundo, e assim por diante. Isso aqui deu 25 exemplos, tá? E aí, a máquina vai tentar olhar quais são as regras que ela tem que ter, isso que a gente vai explicar daqui a pouco, para determinar, se chegar um novo, que eu não sei se é feminino ou masculino, e der essas 3 características, o que ela vai falar que é. Tá? Então, essa é a ideia. Então, imagina que eu treino isso, eu desenvolvo o software, uso essa base de dados, e aí eu vendo, de repente, um aplicativo, né, sei lá, de celular, que você vai pedir essas 3 características, e aí ele fala se é feminino ou masculino. Claro que ele é suscetível a erros, né? Bastante, muitas vezes, né? Então, esse é o problema de classificação. Isso eu quero que entendam bem o que é o problema. Ah, professor, e esse da imagem? É o mesmo problema. A imagem, eu tirei algumas características dela. Tá? Por exemplo, sei lá, eu vejo quão difusa é ela. Eu uso uma medida matemática para ver quão difusa essa imagem. Tá? Ou eu vejo quantos pontinhos pretos e brancos tem na imagem, a média. Eu tiro números. Tá? Quantos números? Quantos atributos? Depende do problema. Quem que fala quem são os atributos? O especialista. Tá? Podem ser 100, pode ser 1000, pode ser 2, pode ser 3. Tá? Então, a ideia é a mesma. Eu tenho aqui uma tabela que vai ter números, atributos, para cada exemplo, ou seja, por exemplo, cada imagem, eu vou ter aqueles atributos e tenho a classe definida para treinar. O que eu quero que vocês pensem bem é que cada ponto aqui é um ponto que a gente fala no espaço, né? No espaço de classificação. Por exemplo, cada ponto aqui, se eu pegar aqui os 3 atributos, né, eu posso construir um gráfico, tá? E aí, cada pontinho aqui corresponde a um exemplo, tá? Essa visão é interessante para a gente entender o que o classificador ele vai fazer, tá? Então, o que o classificador ele faz? Ele pega um exemplo, né? Por exemplo, uma imagem, ou o lagarto lá, né? Pega as medidas, os atributos, né? E aí ele vai classificar entre várias classes. O número de atributos é determinado pelo especialista, por exemplo, no caso do lagarto é 3, de repente na imagem é 100, tá? E o número de classes depende do problema. Então, 2 classes, feminino e masculino, 2 classes, doente ou não doente, e assim por diante. Tá? Então, o problema de classificação, a gente pode pensar que é um problema que você pega um ponto, um vetor ou um conjunto de números, tá? Um conjunto de números, e fala qual que é a classe. Tá bom? E essa ideia vai ajudar a explicar os nossos classificadores, tá? É claro, pessoal, que às vezes você tem muitas dimensões e não consegue visualizar o gráfico, né? Mas tudo bem, o exemplo que eu estou dando aqui é 3 dimensões ou 2 para a gente visualizar, tá? Então, vamos lá, falar do nosso primeiro classificador, tá? Então, imagina que eu tenho um problema aqui, né? Eu tenho aqui a potência e o peso de um carro, por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui
o carros, sei lá, caminhonete, por exemplo, de carga, né, e de passeio, tá? Acho que o Felipe fez uma pergunta aí, né, se consigo avaliar a correlação de atributos. Você pode fazer para ver eficiência, pode fazer esse tipo de coisa. Eu não vou falar disso aqui, mas você pode sim, tá bom? Depois a gente pode responder aí com mais calma aí no final, tá bom? Eu vi no fórum aí, tá? Bom, então vou aqui, voltando, tá? Então imagine que eu tenho o carro, eu quero classificar se é uma caminhonete ou um carro de passeio, tá? Suponha, claro, que eu não sei, né? É claro que eu não vi, né? De repente eu vejo um número só, né? A potência do carro é tanto, e o peso é tanto, tá? Então eu vejo uma tabela, tá? Eu representei graficamente essa tabela, tá bom? Então, graficamente, a tabela está aqui, tá? Então, eu tenho, por exemplo, esse cara está nesse valor de potência, esse valor de peso, esse outro está nesse outro valor, e assim por diante. E foi me dada essa base de dados que já foi especificado se é carro de passeio ou de carga, né? Ou automóvel de passeio ou de carga. Então, eu representei aí para a gente tentar entender um pouquinho o processo de classificação. Tá? Então, suponha que foi dada essa base de dados, tá bom? Qual que é a ideia? Depois dessa base de dados, eu pegar um ponto qualquer desse espaço, por exemplo, esse ponto que está aqui, que falou que tem tal potência e tal peso, e eu dizer se é veículo de carga ou de passeio. Tá? Esse é o problema de classificação. Então, é aquilo que a gente fez. Né? No caso do... Aqui, eu pegava esses 3 exemplos, esses 3 dados, né, do exemplo. Aqui eu vou pegar esses 2. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Se fosse esse ponto azul, né, você olhando, conhecendo já esses dados, você falaria que esse ponto azul é de passeio ou de carga? Tá? Se alguém quiser responder aí, talvez, no fórum, tá? De carga, tá? Por que você falou isso? Né? Bom, você falou isso porque o ponto azul ele está mais próximo de vários pontos amarelos do que o ponto vermelho. Tá? Então, foi por isso que você falou. Ou seja, esse novo exemplo é parecido com aqueles exemplos anteriores que eu vi que era de carga. Tá? Bom, esse é o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina que eu queria mostrar para vocês. Ele chama K-vizinhos próximos. Tá? Então, lembra que eu falei, olha, a aprendizado de máquina, lá no começo, ele usa alguns conceitos bastante intuitivos que a gente também usa para classificar. Esse é um exemplo dele. O que ele faz, esse K-vizinhos próximos? Você tem uma base de dados, como essa que está aqui, você tem a classe azul e a classe vermelha, né? Eu estou mostrando em 2 dimensões. Ele pega o ponto que ele quer classificar, o exemplo novo, calcula a distância para todo mundo, para todos os outros exemplos. Então, ele vai calcular a distância para todo mundo. Aí, o algoritmo dele só fala o seguinte: quem que é os K-vizinhos mais próximos? Então, aqueles que têm a distância menor para o seu ponto. Tá? Então, por exemplo, aqui, os K-vizinhos são esses 3 que estão aqui. Tá? O que é K? É um parâmetro. Tá? Então, por exemplo, K é igual a 3. É o 3 vizinhos. Né? Então, ele achou os 3 vizinhos, aí ele olha qual que é a classe majoritária. O que eu tenho mais? Vermelho ou azul? Vermelho. Então, ele é da classe vermelha. Tá? Então, repara que é muito simples a implementação, né? Se for pensar. É claro que o programar, etc., tem uma parte que a gente não está contando, né? Que teria que programar, etc. Mas o conceito é simples, tá? É você achar, calcular a distância para todo mundo e falar os K vizinhos. O K é um parâmetro. Muitos desses algoritmos têm parâmetros que tem que ser ajustado, tá? Ajusta-se para ter, em geral, o melhor desempenho, tá? Então,
Ah, e se o K fosse 5? Então, os 5 vizinhos desse cara seria esses outros aqui. A classe seria azul. Então, repara que muda de acordo com o K. Então, se você me der qualquer exemplo, tá? Qualquer valor, eu posso usar essa ideia, tá? Então, essa é uma técnica usada. Ela tem alguns problemas, por exemplo, se eu tiver muita base grande, vai demorar para calcular a distância, etc. Mas a ideia por trás é muito intuitiva e muito interessante, tá? Aqui está um outro desenho, uma outra base, tem 3 classes, a verde, azul e vermelha, e aqui nesses dois exemplos, nesses dois aqui, ele está mostrando a classe que seria qualquer ponto do espaço se caísse ali dentro. Por exemplo, se eu cair aqui, qual que vai ser a classe? Vai ser azul. Então, ele pintou aqui de azul tudo que é da classe azul, tudo que é vermelho, que é da classe vermelha. Os pontos são da base de treinamento. Qualquer outro ponto que eu teria é um novo exemplo. São os valores possíveis que eu tenho. Então, ele teria esse espaço. Se eu cair aqui, ele vai classificar como vermelho. Se eu cair aqui, é azul e assim por diante. Por quê? Porque aqui, o ponto mais perto desse cara é um vermelho. Ele está usando um vizinho próximo só. Se eu tivesse 5, o gráfico mudaria um pouco. Tá? Tem umas partes brancas aqui onde houve empate. Tem 2 classes, por exemplo, de um e 2 de outro. Mas, geralmente, o algoritmo faz uma decisão, como tem empate. Tá? Mas o que mostra é que aqui, repare que, através de uma regra muito simples, eu consigo classificar qualquer ponto do espaço. Tá? E qualquer novo ponto. Então, é um conceito bastante interessante. Tá? Bom, o segundo classificador que eu quero mostrar, tá? Chama árvore de decisão, tá? Todo mundo, acho que já viu uma árvore de decisão, não necessariamente gerada pela máquina, né? Às vezes, a pessoa faz uma árvore, né? A árvore de decisão é interessante porque é muito fácil de interpretar o conhecimento que ela gera, tá? Então, aqui está uma árvore invertida, né? Começa de cima para baixo, né? Então, faz uma pergunta, né? E vai descendo na árvore até chegar na classificação, tá? Aqui é outra árvore, tá? Olha que interessante essa árvore aqui, né? Ela foi gerada a partir das pessoas que estavam no Titanic, e a classe era: aquela pessoa sobreviveu ou ela faleceu, tá? Então, eles pegaram os dados de quem faleceu e quem sobreviveu, colocaram numa base de dados e a máquina para treinar. Como que a árvore é treinada? Ele vai olhar, então é claro que falaram quais os atributos relevantes, né? Ele vai olhar o atributo que vai conseguir separar melhor aquelas 2 bases de dados, tá? Aí, ele é o primeiro ponto. Aí ele vai olhar o segundo ponto. Qual que é o atributo e o valor que melhor separam essas bases de dados? E vai fazendo isso até que chega um critério de parada. Tá? Então, a ideia de explicar é simples e o algoritmo ele não é complicado. Tá? Você olha lá os dados e vê, se eu usar, qual atributo aqui vai separar melhor? Tá? O atributo que eles usaram aí foi se era homem ou mulher, né, sexo masculino ou feminino, a idade, que era numérico, e o número de parentes relativos, né, irmãos ou, no caso aí, esposa, né, ou marido. Né? Então, pegou a pessoa. É homem? Sim. Qual que é a idade? Tá? E quantos irmãos tem, né? Se for criança, né? Então, eles usaram esse. E aí, gerou essa árvore. Olha que interessante essa árvore. Ela fala assim, ó, qual que é o sexo? É masculino, aliás, ele pergunta, é masculino? Sim, ele vai para cá. Não. Se for não, ele fala sobrevive. A pessoa sobreviveria.
Se for do sexo masculino, sim, ele vai perguntar a idade. É maior que 9 anos e meio ou menor? Tá? Se é maior, falece. Se é menor, ele pergunta o número de irmãos ou companheiros, né? Se é maior que 2,5, sobrevive, morre. Se não, sobrevive. Tá? Gerou essa regra. Né? Chegou uma nova pessoa, você classifica. Vai andando na árvore e classifica. É fácil de entender o conhecimento, né? Olha que interessante, né? A regra é que é claro que todo mundo não vai, ele vai errar um pouco, tá? Alguns ele vai errar. Mas olha a regra que ele pegou, né? Você tem uma probabilidade maior para sobreviver se é do sexo feminino e se é uma criança, né? Abaixo de 9 anos e meio, com menos de 2,5 irmãos. Esse aqui, o 2,5, né? Tira um pouquinho. É feminino ou é a criança? Por que apareceu essa regra? Se alguém quiser responder. Por que no Titanic as mulheres e as crianças, né, sobreviveram mais? Porque tinha provavelmente eles usaram aquela regra que a gente vê em filme, né? Primeiro as mulheres e as crianças, né? Vão primeiro nos botes salva-vidas, tá? E repara que sem ele saber isso, ele conseguiu deduzir, tá? Claro que aqui aparece uma regra também interessante, se tiver muito irmão, a probabilidade é menor, né? Por que será? Aí tem algumas discussões, né? Talvez porque as famílias maiores ficavam mais embaixo, né, no navio, tiveram menos chance, né? Priorizaram os mais ricos, né? Apesar que aqui foram poucas os casos, né? A maior parte foi caso de adulto, né? Mas olha que interessante, né? A máquina, usando um procedimento muito simples, ela consegue achar uma regra que a gente vê no mundo, né? Olha que outra interessante, né? Aqui é um evento que tem nos Estados Unidos, chama Burning Man. É um evento realizado, acho que anualmente, acho que, se não me engano, no deserto de Nevada. E é um evento, pela localização e pela característica, que é pessoas de mais dinheiro e de idade não tão jovem nem tão velho. Tá? Isso não foi falado para a máquina, foi dado os pontos, que são esses pontos laranjas e azuis, que era uma pesquisa, por exemplo, quem que iria, né? Perguntava, você vai ou não vai? Né? E aí eles pegaram a idade e o salário anual da pessoa em dólar, né? E aí eles tentaram ver, induzir uma árvore. E a árvore que foi essa aqui, tá? Então, se o salário é menor que 61 mil, né? Anual, né? Então, não vai. Não vai, tá? Se a idade é menor que 27, também não. Se está entre 27 e 38, vai. Se está acima de 38, não. Então, olha, vamos pensar o que aconteceu aqui. Essa regra aqui, né, isso aqui foi a partir da base de dados, ele criou aqui, ó, essa reta. Se o salário é maior que 61 mil, está todo mundo aqui. Essa aqui criou essa reta, a idade de 27. E esse outro, 38. Tá? Então, ele está falando para mim que quem está aqui dentro, acima dessa reta, acima dessa e abaixo dessa, vai atender, vai ir no evento. Quem está fora, não vai. Tá? Repara, pessoal, que ele erra. E, de fato, a gente tem que saber que esses classificadores erram. Tá? Então, você vê que alguns erraram, né? Mas a maioria ia certa, usando essa regra. Tá?
Bom, o que é interessante? Ele viu que, de fato, é a faixa de pessoa que vai atender, né? E que, que as pessoas mais ricas que vão, né? Agora, o que é interessante, né? É a gente olhar isso aqui. Isso aqui é um mapeamento. Para cada ponto aqui, eu vou dizer qual que é a classe. Então, é muito semelhante ao que foi feito aqui. Ele definiu regiões que ele associa com a classe. Então, aqui ele associou com azul, aqui com a verde, e aqui ele associou com o amarelo, né? E aqui tudo com o azul. Isso é o que acontece para qualquer classificador. Isso que eu queria, talvez a mensagem mais forte que eu queria dar aqui, tá? Qualquer classificador, o que ele faz é isso. Ele define regiões que ele vai dizer que classe que é aquela, se cair naquela região, usando fronteiras de decisão que depende do tipo de algoritmo, tá? Então, por exemplo, aqui no caso da árvore de decisão, ele cria essas retas perpendiculares aqui aos eixos, tá? Aí você pode perguntar, e se eu tiver em mais dimensões? É a mesma coisa, só que eu não consigo visualizar o gráfico, tá? Então, essa é a mensagem mais forte que eu queria dar para vocês. O que o classificador faz? No espaço lá de decisão, ele associa uma região como classe e outra região com outra classe, ou mais de uma região com uma classe e assim por diante. Todo classificador faz isso. Ele define essas fronteiras de decisão através de uma regra, como eu vi, pode ser simples, tá? E define essas regiões. Caiu um ponto aqui, eu classifico como carga. Caiu um ponto aqui fora, classifico como passeio, tá? Então, repare que a complexidade que você tem de decidir resume muito, porque eu falo que toda uma região eu associo com uma classe, tá? Todo classificador faz isso. Se você pensar, a estatística, ela faz a decisão também. Então, você tem muitos classificadores que usam a formulação estatística, que é muito interessante, né? Ele também faz isso. Então, por exemplo, aqui, usando só um atributo, né? E eu estou olhando aqui o número de casos, né, na minha base de dados de cada uma das classes, doente ou não doente, né? Aqui é o atributo da temperatura. O que o classificador, por exemplo, chamado Bayesiano faz? Ele define uma distribuição de probabilidade com uma classe e uma outra com outra classe, e onde cruza, ou seja, a probabilidade de uma torna-se maior que da outra, é onde eu vou fazer a decisão. Ou seja, esse ponto é a fronteira de decisão, tá? Só que é feito através de distribuições de probabilidades conhecidas, tá? O aprendizado de máquina não necessariamente ele parte de distribuição conhecida, tá? Como a árvore de decisão, como eu falei. Tá? Bom, tudo bem. Eu vou falar de um último classificador. Tá? Então, espero ter convencido vocês que é isso que qualquer classificador faz. Tá? Bom, e a tal das redes neurais que a gente tem ouvido falar tanto, né? Ela faz exatamente a mesma coisa, tá bom? Veja bem, esse problema aqui que eu tenho que decidir, tá? Se eu posso usar uma reta para separar as duas regiões, tá? Uma equação de reta, tá? A gente está acostumado com ela, né? Pode escrever y a x mais b, né? Mas eu vou escrever aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Mas é a mesma equação de reta, tá? Eu chamo esse eixo de x2, por exemplo, um atributo, esse outro é um outro atributo, né? Temperatura e pressão de uma pessoa, por exemplo, né? E aí, então, x1 e x2 seria o valor de temperatura daquela pessoa. De um ponto aqui, né? Eu pego aquela pessoa, vejo qual é o valor de x1 e x2 e vou ter, então,
esses valores, né? Para cada exemplo, esses valores. E aqui o W1, W2, W0 são os parâmetros da reta. Ou seja, é o A e o B lá, né? Que a gente faz, né? O que faz o parâmetro da reta? Ele define a inclinação e quão perto está da origem. Tá? Esse W1, W2, W0 a gente vai chamar de peso. É o parâmetro da reta. É isso que você precisa saber. Tá? Bom, acontece que se eu mudar o W1, W2, W0, eu mudo e coloco essa reta em qualquer lugar do espaço. Então, se eu conseguir separar com uma reta, eu posso achar qual que é o W1, W2, os pesos, de tal forma a posicionar corretamente essa reta, né? E separar, tá? Então, aí eu falo para você, rede neural, você pode esquecer a ideia de neurônio, de cérebro. O que você precisa saber é isso, tá? Você usa uma equação como essa. Quando você pega essa parte, se der igual a zero, é porque você está em cima da reta. Se der positivo, é porque você está do lado da reta. Se está negativo, você está do outro lado. Então, pega um ponto aqui, coloca lá na equação com os pesos conhecidos, tá? Deu positivo, você vai falar é classe 1. Deu negativo, é classe 2. Tá? Então, é essa a ideia. Você faz essa soma, W1, W2, W0, vezes o valor que você me dá, por exemplo, do lagarto, X1, o atributo 1 e o atributo 2. Se está positivo, é classe 1. Se está negativo, é classe 2. Tá? Aí você vai falar assim, professor, mas se eu tenho mais de 2 parâmetros, mais de 2 atributos. Por exemplo, 3, no caso do lagarto. Tá? Então, imagina aí, não sei se você deve estar numa sala, num quarto, onde você estiver assistindo. Imagina que eu falo para você, você tem que dividir o espaço que você está aí, no tridimensional, em 2. O que você faz? Você usa um plano. Então, um plano, uma fatia, cortando aí a sala que você está, você divide em 2 regiões. Uma que você vai associar com uma classe e outra com a outra classe. Tá? A equação do plano é essa mesma. A única diferença é que eu teria um W3x3. Tá? E se eu tiver 100 dimensões? É a mesma equação, só que, é claro, não vai ser um plano. A gente chama essa figura de hiperplano. Tá? Mas é a mesma equação. Então, o que faz o que a gente vai falar neurônio artificial? Ele calcula esse somatório. W1x1, W2x2, W, sendo x os valores do exemplo, né, que você quer classificar, e W os atributos que ele aprendeu. Tá? E aí você usa essa regra para classificar se está de um lado ou se está do outro lado da regra. É isso que faz o neurônio artificial. Agora, é claro que essa ideia ela vem em inspiração do neurônio, porque o Macaulay e Pitts, lá na década de 1940, ele tentaram modelar o neurônio e chegou nessa equação. Tá? Que seria aqui? Seriam as sinapses que estão recebendo informação dos outros neurônios, tá? Então aqui está vindo as outras informações do outro neurônio, e a saída seria que vai propagar do axônio, que vai para o próximo neurônio. Tá? E os pesos? O peso é a força da ligação entre, por exemplo, esse neurônio e esse aqui. Agora, eu não preciso usar essa analogia, ela é muito interessante. E é claro que essa analogia ela é muito simplista do ponto de vista do neurônio biológico. Mas basta eu usar a equação. A interpretação matemática ela faz com que eu possa abstrair a inspiração biológica. Tá? Então, a gente fala muito de neurônio, né, de uma rede neural. O que é um neurônio artificial? Que a gente representa assim. Né? Essa bolinha é essa conta. Eu estou pegando o x1 vezes w1, o w0, o x2, w2 e assim por diante. Faço uma soma, tá? Que está representada aqui, né? Esse somatório, e aí eu aplico uma regra. Se deu positivo é classe 1, se deu negativo é classe 2. Ou mais 1 e menos 1. Tá?
Isso é um neurônio artificial, tá? Aí você vai falar assim, tudo bem, professor, isso é simples, né? A ideia é simples, né? Agora, como que eu vou aprender os pesos? Aí tem um algoritmo, então, às vezes, só para representar, né? Às vezes a gente mostra, assim, um neurônio artificial, né? Que é aquela equação. E, às vezes, eu uso uma função de ativação que não é exatamente essa, tá? Mas isso não vem ao caso agora, tá? O importante é que, mexendo os pesos, eu consigo mexer na reta que divide, ou seja, no hiperplano, tá? E qual que é a ideia do algoritmo, então? Ele usa essa regra aqui, né? Aí você falou, professor, mas você falou que não ia ser complicado. Vou falar para você que não é complicado o que está escrito aqui. Basicamente, ele começa aleatoriamente num ponto, a reta, os valores do peso aleatoriamente. Esse é o algoritmo do perceptron, que é o neurônio artificial, né? E aí ele vê, por exemplo, esse cara está classificado errado, ele deveria estar do outro lado da reta, o que eu tenho que fazer? Jogo a reta para o outro lado. Então eu dou um passo, ajusto para esse cara. Esse cara agora está errado? Eu ajusto para acertar, tá? Essa é a regra, tá? O erro que vai indicar para onde que eu tenho que ir, a entrada, né, que eu tenho e um passo que eu dou, que é chamado taxa de aprendizado, tá? E aí eu vou fazendo isso, parece que isso é meio aleatório, mas no fundo eu consigo provar matematicamente que esse algoritmo vai convergir quando o problema é linearmente separado, ou seja, eu consigo classificar como uma reta. Então, usando essa regra simples, eu consigo aprender os pesos do meu perceptron, tá? É claro que para problemas mais complicados, você usa outros algoritmos de otimização, tá? Por exemplo, o gradiente descendente, que são essa ideia aqui. Você pode falar, meio complicado, né? Estou usando derivada parcial. Mas a ideia é muito simples. Imagina que eu tenho valores de peso que eu tenho que achar e tem que chegar no erro mais baixo, né, possível para a rede. Então, imagina que você está numa montanha e você tem que chegar lá embaixo. Só que você não vê onde que você está, né? Tem uma neblina. O que você faz? Você dá um passo em direção à descida, né? Isso está falando essa regra. Eu dou um passo, eu começo num ponto qualquer, dou um passo em direção à descida. Essa descida, a inclinação é indicada pelo que a gente chama gradiente no cálculo, tá? E vou andando, dando passo, até que eu espero que chegue no menor erro possível, tá? Então, é essa ideia que está por trás do aprendizado de uma rede neural. E aí tem um parâmetro que é o passo, né? Que esse passo, ele é então, o parâmetro, tá? Bom, quando eu tenho mais de... aí você fala assim, mas com uma reta eu só não consigo separar muita coisa, né? Eu preciso de mais de uma, né? Então, o que eu posso fazer? Colocar vários neurônios. Então, essa reta seria dada por aqui, esse outro por esse outro, né? E esse outro combina. Ele pega o valor de saída de um e combina para gerar uma classificação, tá? Bom, isso é uma rede neural artificial, tá? Jogar vários daqueles neurônios, o que são aqueles neurônios? Aquela equação que a gente acabou de ver anteriormente. Então, quando o cara fala uma rede neural, aí você vê muita notícia de jornal, né? Olha, a inspiração é do cérebro. Aí o cara ele pensa que é uma coisa muito complexa, mas não é. A ideia da rede neural é você compor, usando essas funções simples, que são aqueles somatórios, né? E aquela decisão sim ou não, compor várias delas para tentar fazer alguma coisa mais sofisticada, tá? Então, é essa a ideia, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas o que ele faz é fazer essa separação, tá? Então, usando várias retas, né, vários neurônios, eu consigo separar a região de decisão de várias formas, e eu consigo fazer a classificação. Eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho aqui, tá? Que acho que o tempo, eu tenho um probleminha que eu consigo
eu me empolgo aqui. Então, Clélia, se quiser, a hora que quiser cortar, tá? É só avisar, tá? Tá tranquilo, professor. Acho que vocês estão vendo aí. Olha que interessante esse aplicativo, né? É Playground, né? Ele mostra como que é a região de decisão feita por uma rede neural, 2 entradas, porque eu estou no plano, 4 neurônios, né? Que são aquilo que eu acabei de falar, e uma saída, tá? Eu vou clicar aqui, eu posso escolher aqui taxas, etc., mas eu vou clicar, vocês vão ver como que ele aprende a separar, tá? Então, eu tenho pontos azuis e laranja aqui na minha base de dados. Olha que interessante, tá? Esse aqui foi a classificação final. Usando as retas, ó, essa reta e essa aqui, ele fez essa figura, tá? Parece um triângulo, né? Porque eu tenho essas retas aqui, tá? Então, ele separa, chegou um ponto novo, por exemplo, aqui, quando eu colocar com esses pesos que ele aprendeu, ele vai falar que é laranja. Se cair aqui, ele vai falar que é azul, tá? Então, ele usou a base de dados para achar os pesos, otimizar os pesos que melhor separam, tá? E aí você pode brincar aqui, né? É claro que, por exemplo, se eu pegasse só um neurônio, ó, eu não ia conseguir separar, tá? Por quê? Porque um neurônio, ele faz uma reta, tá? Então, aí que tá também, tem os parâmetros da arquitetura, quantos neurônios, você tem que entender um pouco, né, quando for usar, como que usa, né? Mas a ideia é essa, eu uso essas retas para fazer a separação, né? E aí você pode fazer com diversos tipos, alguns são mais difíceis, né, de fazer, né? E nem sempre dá certo, né? Então, por exemplo, esse cara aqui ele não consegue separar bem, né? E às vezes demora mais, né? Então, essa é a ideia, tá? Aqui é um outro exemplo, tá? Acho que vocês estão, acredito que estão vendo esse de desenho, tá? Aqui, eu vou passar um pouco de vergonha agora, tá? Não sei se alguém já viu, chama Quick Draw do Google, né? E é para desenhar. Ele tenta adivinhar o que você está desenhando. Tá? Na verdade, ele dá um tema e eu vou desenhar. Tá? Então, meus desenhos são bons. Vamos ver se eu dou sorte aqui. Tá? Então, vamos lá. Isso vocês podem entrar aí, dá para brincar, é legal para brincar, né? Um guaxinim, tá? Me sacaneou, tá? Sei lá, vou desenhar um guaxinim aqui, ó. Tá? Eu vejo um rabisco, ou camelo, um suéter. Não dá, tá? Um dragão. Eu vejo um urso. É o que ele está chutando. Tá? Acabou o tempo aí, né? Vai acabar o tempo, né? Ele me sacaneou agora. Tá? Desculpa, não consegui. Beisebol, tá? Eu vejo linha. Um taco de basebol. Acertou já. Ou canetinha. Tá? Eu vejo um morcego. Um dedo. Ele falou beisebol, né? Na verdade, beisebol também é um assunto mais abstrato, né? Eu tô ruim, né? De desenho, né? Olha, frigideira. Né? Não consegui adivinhar. Eu vejo joelho. Um colher. Um lagoa. Um cinto. Uma frigideira. Tá? Ele é muito bom, tá? Ó, um vaso. Para me desenhar um vaso. Eu vejo vassoura. Um hexágono. Um balde. Um xícara. Eu vejo planta da casa. Um vaso. Acertou, tá? Você vê que ele é muito bom, tá bom? Como que ele faz isso, tá? Depois vocês podem brincar aí à vontade, tá? Vocês estão dando risada da minha habilidade, né? De desenho, né? Também não dá para fazer tudo, né? O que é legal, né? Deixa eu fechar aqui. O mouse, tá? É boa aí. É difícil desenhar com o mouse, tá? Estão me ajudando aí, tá? Como que esse cara funciona, né? Ele usa uma rede neural, tá? Para aprender. Ele tem uma base muito grande de desenho e é legal que, por exemplo, eu tentei isso há 2 anos atrás, ele não era tão bom. Hoje ele é muito bom,
Porque os desenhos que eu faço e eu acerto, ele ajuda a aumentar a base. Tá? Aí você vai falar assim, mas é muito complicado, não é? Não é tão complicado, porque ele pega a imagem, tá? Coloca na entrada, usa uma base muito grande de dado, que foi já rotulada, né? Agora eu estou ajudando a fazer isso, eu faço e acerto, né? Ele treina uma máquina, uma rede neural, acha os pesos e faz a classificação. O vaso, tudo aquilo são classes, tá bom? Tem a técnica, eu não vou entrar em detalhe como aprender a regra, a rede neural, chamado backpropagation, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas usa aquela ideia do aprendizado do gradiente que eu mostrei, de descer a ladeira numa montanha, tá? Bom, só para a gente finalizar essa parte, então, eu já vou finalizar já, né? Agora, o que é uma rede convolucional, uma rede profunda, tá? Que a gente vê aprendizado profundo, né? É uma rede neural com muitas camadas, tá? Só que ela tem na frente dela umas camadas especiais que tiram os atributos para poder classificar, tá? Essa é a forma mais simples e muito usada de aprendizado profundo, tá? Então, quando a gente fala de deep learning, na maior parte das vezes é uma rede neural convolucional. Na maior, acho que dificilmente não é, tá? Por quê? Por que deu esse boom aí recentemente nas redes, na inteligência artificial? Porque essas redes, elas começaram a ser muito usadas, porque você tinha muitas bases de dados grandes dessas empresas Google, Facebook, etc., e máquinas rápidas para treinar redes com muitas camadas. Tá? Basicamente, a técnica anterior de classificar a imagem era pegar uma imagem e extrair algumas características, como eu falei lá no começo, tirar lá algumas medidas matemáticas. Só que, às vezes, eu não sei quais são as melhores características para se extrair. Então, bolou-se esse tipo de rede que pega parte da imagem e tem algumas camadas que a gente chama convolução, que eu não vou entrar em detalhe, na rede neural. Então, aqui a gente está representando uma rede neural com muitas camadas. Tá? Mas a ideia é a mesma, é muito parecida. Tá? Essas camadas iniciais, o que elas vão fazer? Elas extraem a característica de forma automática, através do mesmo processo de aprendizado de uma rede neural. Tá? Então, esse foi um pulo muito grande, um salto que deu, e o desempenho aumentou enorme. Então, basicamente, de vez em você extrair na mão a característica, você vai lá e extrai usando o próprio rede neural. Tá? Para você ter ideia, né, tem uma competição que eles tentam classificar uma série de imagens, um número muito grande de imagens, né? Dá uma imagem para você e fala qual que é o que está naquela imagem. Às vezes é difícil, porque tem mais de uma coisa na imagem. Tá? Aqui era o erro dessa competição que tinha. Em 2010, 28% de erro, 25%. Aqui começou a se usar as redes convolucionais. Baixou para 16%, no ano seguinte para 11%, em 2015 chegou em 3,57% de erro. Ou seja, sei lá, das imagens que tinha inicial, de 1.000 imagens, tem muito mais, ele errava 35, tá? Que é melhor que um especialista humano fazendo isso, um ser humano fazendo isso. Se o ser humano classificar a imagem, ele vai errar mais para esse tipo de imagem. Isso não é para tudo, esse desempenho não vale para tudo, tá bom? Só que se olhar essas redes, elas são muito grandes, tá? Algumas têm 152 camadas, né, de neurônios. São coisas enormes. Então, essas redes que deu um salto. E aí, o problema de processamento de linguagem natural
de certa maneira, melhorou muito, né? Então, hoje você tem o tradutor automático, você tem a classificação de imagem, tá? E assim por diante, tá bom? Pessoal, eu acho que eu estou falando muito, tá? Eu vou pular alguns slides para não ficar cansativo aqui para vocês, tá? Tem outros problemas que são usados em redes neurais também, tá? Só falando muito rapidamente, algo que a gente tem feito ali na pesquisa, né? A gente tem usado um tipo de algoritmo de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, chamado algoritmo genético, que a inspiração é a seleção natural, né, da biologia. Então, na verdade, de vez em você está evoluindo indivíduos ou espécies, você está evoluindo soluções para o problema. Essa é a ideia. E aí usa operadores lá parecidos com mutação, recombinação, que são inspirados na biologia, tá? E a gente usa isso, e muitas vezes, junto com redes neurais. Então, algo que a gente tem feito, por exemplo, né? Lembra que eu falei que tem uma série de atributos para selecionar, né? A gente usa esses algoritmos genéticos para selecionar os atributos. Então, essa é uma ideia, né? Um processo de otimização. Outra ideia é você usar os algoritmos genéticos para otimizar os pesos, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Esse exemplo foi feito junto com o pessoal da psicobiologia, o professor Silvio Morato. Então, eles têm alguns experimentos que eles colocam os ratos lá no aparato, né? Que é um chamado labirinto de cruz elevada, e tenta estudar o comportamento, né? É uma série de comportamentos que você consegue tirar desses experimentos, tá? O que a gente fez foi colocar uma rede neural para controlar um robô que faria algo parecido. Então, o robô está sendo controlado por uma rede neural que foi otimizada por um algoritmo genético. E ela tem um comportamento semelhante em certas características com o rato, tá? Então, você poderia usar, de fato, teve uma aluna do doutorado, né, Ariadne, que fez isso e usando o rato virtual, que chamou, né? E ela consegue, inclusive, simular processos, por exemplo, de colocar um remédio ansiolítico, ou seja, para controlar a ansiedade, né? Consegue simular o comportamento do rato, né? No computador, né? Então, é uma coisa bem interessante também, mas usa a ideia de redes neurais, né? Tem outros projetos envolvendo classificação de imagens, eu não vou entrar muito em detalhe, né? Com alguns colegas, né? E tenho trabalhado com vários colegas aí do campo. Só para vocês verem que isso é a parte final já, da relevância, né? Que tem a IA hoje em dia, tem se investido, a USP investiu recentemente num projeto grande, selecionou 43 projetos, né? E o que é interessante, vários do nosso campus, né? Então, por exemplo, o Paulo Santiago está aí, né? Eu vi a mensagem dele aí, e ele teve um projeto na educação física, ele usou, então, IA na educação física. Você teve o professor Idelberto na FEA, usou para problemas lá de administração, né, na FEA. Você teve o professor Paulo Mazzoncini, né, na medicina, usando para, por exemplo, classificação de imagens. Você teve na física, na Filô, né, você teve o professor Garrido, usando problemas de física. Você teve, no meu departamento, o professor Baranaus, o professor Exal, com projetos pesquisando a IA ou aplicando, né, em alguns problemas. Mas eu sei que tem no direito, você tem em vários lugares, você tem muita gente, na medicina tem muita gente trabalhando com IA. Tá? A USP, recentemente, a FAPESP, recentemente, teve um projeto grande junto com a IBM, né, a empresa, ela fez um projeto que a USP recebeu, e esse projeto envolve pesquisadores, inclusive do nosso campus, né, da USP inteira. Então, tem pessoal do nosso departamento, da medicina e assim por diante, né? Mas envolve a USP inteira, né? E gente de todo lado ali. E a
A FAPESP, também baseada nesse projeto, ela criou, junto com outras empresas, e com CAPES, CNPq, né, um projeto para 8 centros, né? Inclusive, também foi mandado um aqui, junto com o pessoal do CMC, junto com a medicina, né, e afinou. Então, é uma área que tem grande, hoje em dia está tendo muita aceitação, muita gente pesquisando. Não quer dizer que é maravilha, tem muito erro, né? Tem o sistema, eu sempre falo que ele tem que aconselhar o pesquisador e não substituir, de modo algum pode substituir, por exemplo, o médico, ele tem que auxiliar, dando uma segunda opinião, né? Eventualmente em alguma área, né, que se faça necessário. Então, é essa a ideia, tá? Lá fora está se investindo muito, né? E eu acho que é uma coisa que está vindo para ficar, né? Como eu falei, guardadas as proporções, né? Com a estatística, eu acho que a gente vai acabar, do mesmo jeito que usa testes estatísticos, etc., vai usar eventualmente essas aplicações, né? E aí o objetivo meu aqui foi tentar desmistificar um pouco, falar o que está por trás, não é tão complicado. Mesmo aquelas que eu mostrei lá, que parece complicado, aquela da Mona Lisa, que aparece a imagem, ela falando, a rede neural não é tão complicado assim, né? Essa ideia que a IA aí vai... é um ser consciente e assim por diante, ela é incorreta. O que está por trás são conceitos relativamente simples. Não quer dizer que a implementação vai ser simples, tá bom? Bom, o que eu tinha falado isso, aí estou colocando alguns sites, né? A gente tem um programa de computação aplicada que tem disciplinas de aprendizado de máquina, tem vários professores lá que trabalham com essa parte de processamento de linguagem natural, tem o professor Evandro, o professor Alessandro, tem com imagens, tem o professor Joaquim, tem o professor Luiz Otávio, outros, né, que eu devo esquecer aqui, e tem o pessoal também que trabalha com as técnicas, né, tentar melhorar as técnicas, entender, comparar as técnicas, o professor Baraná, o professor Zal, né, e no campus também tem muita gente trabalhando, né, então tem o curso de ciência da computação, né? Tem a informática biomédica, também o curso que a gente sempre está atuando, e tem o programa, né? Então, se alguém quiser ir mais a fundo, quiser fazer uma disciplina, tem algumas disciplinas, né? Para saber como usa e assim por diante, tá? Então, eu acho que era isso, tá? Como eu falei, eu me empolgo, tá? Começo a falar meio rápido aqui, mas o assunto, eu acho que é muito interessante, grande, né? Se alguém mais para frente quiser conversar, eu estou à disposição. Tá? Então, eu espero que seja isso, né? Que vocês pensaram, mais ou menos, e estou aberto a perguntas, a discussões aí, tá bom? Obrigado. Professor, viu aí no chat a pergunta do Alexander? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ele mandou por e-mail. Eu vou copiar de novo aqui. Está no seu aqui? Então, a USP... Sim. Então, essa aqui. Sim. A USP recentemente inaugurou o Centro, né, de Inteligência Artificial em cooperação com outras instituições e diversos pesquisadores, né? O foco será mais orientado à pesquisa ou ao mercado, né? Teremos participação mútua entre universidades e empresas. Então, esse que acabou sendo inaugurado é daquele projeto FAPESP junto com a IBM. A IBM entrou com uma verba, acho que são 1 milhão por ano, não sei, eu não lembro se é... Eu estou nesse projeto, tem várias pessoas que estão também aqui do nosso campus, tá?
a IBM entra com 1 milhão, e a FAPESP entra com 1 milhão, e a USP dá contrapartida, e pode ser até 5 anos, né? Até 10 anos. 5 anos, mas... E aí, tem um centro lá em São Paulo, mas tem várias pessoas cooperando, tá? Então, o que eu posso dizer é, por exemplo, tem 3 áreas principais. Uma é em agricultura, outra é em medicina e saúde, e outra é... Oh, meu Deus, agora me... Vou lembrar, tá? Daqui a pouco eu lembro. Petróleo, tá? Então, essas são as linhas principais, mas não quer dizer que são só essas. Tem muitos pesquisadores, tá? A ideia é que o foco está na universidade, mas junto com a empresa. Então, tem convênio com a empresa, eventualmente vai ter convênio com a empresa, vai ter... a IBM está pondo algumas propostas, né? Então, tem tudo isso. E agora também teve outros projetos, né, que estão sendo lançados aí. Então, teve um, por exemplo, específico em medicina, agora, né? Aquele que eu falei também. Esse ainda não foi aceito, tá? Isso aí, respondi a pergunta? Acho que foi o Alexander, né? Tudo bem? Ah, sim, respondeu aí, tá? Pessoal, muito obrigado pelos comentários, tá? O Cristiano aí, então, acredito, se eu pulei alguém aí, vocês me corrigem, ó. Acredito que é possível aplicar na análise de dados espectrais, infravermelho. Então, um tipo de aplicação, tá, Cristiano? Eu sei que, por exemplo, o pessoal da física tem feito coisa parecida, tá? Mas, assim, podemos conversar, assim, e trocar ideia, tá? É bem interessante aí trocar ideia com vocês aí, tá bom? Então, eu fico à disposição. Mas é um tipo de problema que parece-me, né? Claro que tem que ver as especificações, mas a aplicação de aprendizado de máquina, tá bom? A Clélia falou, né? Durante a fase de treinamento, consigo avaliar com relação de atributo e eficiência. É uma parte muito interessante, tá? Essa pergunta é do Felipe. Ele falou logo no começo, eu errei ali, tá. Mas eu não sei se foi respondido ou não, por isso que eu copiei de novo. Não, é boa pergunta boa. Felipe, tem técnicas que ajudam a selecionar quais atributos são mais interessantes. Que é a seleção de atributos. Por exemplo, uma ideia foi aquela do algoritmo genético que eu mostrei, mas existem outras. Então, por exemplo, você pegar um software pronto, do tipo ECA ou outro qualquer. O ECA é uma plataforma que tem várias aplicações lá. É muito legal. Você faz a base de dados e consegue aplicar sem saber a programação. Tá? Dá para você selecionar atributo. Então, escolher quais são mais interessantes, tá bom? A correlação, né? Então, os subconjuntos, que é mais ou menos isso que você está falando, tá? Você pode olhar a correlação do ponto de vista estatístico também, tá? Também é válido, tá? Não sei se... Agora, o especialista também é importante, tá? Ele que vai falar. Às vezes, ele não tem certeza de quais são os atributos. Ele vai falar um número grande e aí você escolhe, ou a técnica ajuda a escolher algumas, tá bom? Espero que tenha respondido. Se não respondeu, você fala aí, tá bom? O Tariq falou de algumas disciplinas, né, sobre o assunto. Então, na graduação, tem inteligência artificial, tem algumas optativas, né? Tem reconhecimento de padrões da computação, tem uma de redes neurais artificiais que deve ser oferecida ano que vem. Essas eu estou falando que eu conheço mais ali do departamento de computação, né? Então, teria que olhar ali na grade, né, claro, do Ciência de Computação, Informática Biomédica, né, e ver essas disciplinas, né, se for de graduação. De pós, tem algumas também do programa lá, de computação aplicada. Então, eu costumo dar chama computação bioinspirada, que fala um pouco de redes neurais, algoritmos genéticos.
tem aprendizado de máquina, tem outras também, tá? Processamento de imagem natural, então teria que olhar lá. É claro que essas disciplinas, né, dá para fazer eventualmente como especial e tal, tem que ver só o número de vagas, né? Mas aí eu recomendo você falar com o professor para saber, tá bom? Ah, o Sérgio está dando uma dica aí, né, de aplicação em química, tá bom? Legal, Sérgio, obrigado aí, tá? Então tá bom. Não sei se eu pulei alguma, pulei alguém, Clélia, será? Acho que não. E-mail só tinha uma, o resto aqui. Ah, o Gabriel falou do TensorFlow, né? Então, aquele que eu mostro lá, o TensorFlow, né, ele tem a ver com a parte... Eu até mostrei aquele que ele tenta separar lá as regiões, aquele site, né, que ele usa ali o conceito de rede neural convolucional, que tem a ver com o TensorFlow, tá? Ele é mais específico ali dentro de redes neurais convolucionais, né, que são essas redes de aprendizado profundo. Então, ele tem a ver com isso. São algumas outras técnicas aí que são usadas junto com a rede neural, tá? Então, é mais ou menos por aí. Não vou entrar muito em detalhe, não, para não complicar muito a vida aqui. Professor, tem mais uma aqui que veio por e-mail. Deixa eu colocar aqui, do Fernando, lá da medicina. Tá bom. A computação quântica, ela irá influenciar a IA, né? A computação quântica, com certeza, ela tem um potencial de mudar muito, né? Agora, ela deve ser aplicada para alguns problemas. Por exemplo, a computação quântica, se fala muito que ela vai... problemas de otimização, ela vai ser muito rápida por causa das características dela, né? Mas eu não acredito que vai ser um computador quântico que você vai usar no dia a dia, né? Vai substituir o computador. São, acho que, em lugares para problemas específicos, né? Então, alguns problemas de otimização, com certeza, vão ser tratados com a computação quântica, né? Agora, ainda não dá ainda muitos problemas, tá? E é muito mais teórico hoje em dia, né? Mas tem potencial, porque a otimização ela tem a ver com a IA, né? A otimização, a busca, né? Está dentro da IA. Então, ela tem potencial, sim, de mudar, né? Mas acho que ela tem potencial não de mudar as técnicas, e sim acelerar os processos de aprendizado e assim por diante, tá bom? Mas alguma? Eu coloquei lá, pessoal, meu e-mail, tá? Vocês ficam à vontade, se quiser entrar em contato, tá? Se tiver alguma pergunta, fico feliz em responder, tá bom? A ideia era essa, então, mesmo tentar desmistificar um pouquinho, tá bom? Tem muita coisa, tem muito assunto, tem assunto, por exemplo, ético, que é um assunto muito importante, né, do uso da IA. Então, claro que eu não estou tratando aqui, né, mas isso é um assunto para o futuro. Tem várias outras técnicas, né, que eu não falei. Mesmo das que eu falei de maneira mais meio superficial, né, para tentar ver a ideia básica, né. Então, eu acho que era isso, tá? Não sei, Clélia, se tiver mais alguma coisa, para não cansar muito vocês aí, tá? Professor, no e-mail não tem mais?
Tem um último comentário aqui. A presença foi muito boa, o pessoal participou e a palestra foi excelente, a gente agradece, então. Deixa eu ver. Regulamentação da IA. Vê lá, professor. Então, a regulamentação ela tem a ver com a ideia da ética, né? Então, são assuntos que têm que ser tratados. Por exemplo, na Europa, se fizeram projetos de lei, por causa da lei de dados, etc., né, de como você usa. Então, um exemplo típico que eu vou falar, né, por exemplo, reconhecimento de face, né? Você tem hoje em dia a condição de reconhecer, né? Você pegou a imagem e reconhece quem é a pessoa, mas você não... Repare que essas empresas grandes, elas não vão fazer isso, por causa de questões éticas que estão envolvidas, né? E outras questões também. Então, agora, você tem empresa que acabou desenvolvendo esse produto, né, explorando essa parte aí quando você não tem leis definidas, né? Então, você vê que a Europa ela acabou fazendo isso. No Brasil tem um processo de lei que estão sendo estudados, né? Tem muito a ver com essa lei de segurança de dados que a gente tem discutido, né? Então, precisa fazer algumas regulamentações, sim, né? Para diversos... agora, tem umas coisas, né, que a pessoa fala, olha, a IA vai acabar com o mundo, né? Vocês já ouviram isso? É o fim do mundo, né? E aí, eu não... Pode até acontecer, tá bom? Mas ela não vai ser porque tem aquela visão que tem, por exemplo, uma IA, que nem você vê lá nos filmes, que nem você vai Exterminador do Futuro, que é consciente. Ela está acabando com o mundo porque quer. Tá? Ela pode acabar com o mundo por causa de um mau uso. Tá? Então, imagina que você faz uma IA que está ligada numa máquina que vai pegar material e reproduzir essa máquina. Tá? Ela vai ficar se reproduzindo, né? E aí, de repente, ela acaba com todo o material, um determinado tipo de material da Terra, se você não pôr regulação, tá? Então, ela tem que passar, assim, por regulamentação. Agora, tem que tomar muito cuidado como vai ser feito isso, tá bom? Não sei se respondi aí o que você queria falar. Outro problema é o do carro, né? Como o Paulo falou ali, na Tesla, né? Então, tem todo esse problema, né? Então, mas... Para vocês entenderem, né? Eu vi uma palestra de um pesquisador que falava o seguinte: o que tinha mais de profissão nos Estados Unidos, em muitos estados, não sei se era tudo, era motorista. Tá? Motorista, por exemplo, de caminhão, ele pode vir a ser substituído. Hoje você já tem a máquina capaz de controlar o carro, tá? Agora, ela eventualmente também é sujeita a falha, tá? E isso vai ter que ser muito bem feito. Agora, tem um impacto nisso também, né? Que pode gerar desemprego, etc. Agora, por outro lado, vai gerar emprego no outro lado, né? Então, tem todos esses aspectos aí que eu não falei aí, tá bom? O Weber falou de usar IA associada à web semântica, com certeza, tá? É usado, sim, né? E nessa parte de processamento de linguagem natural, né? É muito usado, né? Tem muitas aplicações, e é muito interessante porque a IA já está em bom tempo, né? Mas como teve esse boom aí por causa das grandes empresas, até a pesquisa, ela migrou. Essas grandes empresas contrataram professores, muita gente que foi para essas áreas,
até corre-se o risco, né, de a gente ficar com pouca gente na academia, porque elas estão pagando muito, né, para o pessoal. Então, teve essa popularização, as pessoas começaram a ver novos usos, tá? Então, hoje a gente vê coisa que dava para fazer lá atrás, tá? Mas tem muito mais gente interessada, então acho que acontece isso, tá bom? E o Cristiano falou de falsificação, atividade criminal, é esse o problema da ética. Vocês viram aquele exemplo que eu dei da Mona Lisa. Dá para fazer um vídeo, né, falso, com uma pessoa falando, né, o que não falou, ou fazendo alguma coisa que não fez, né, usando essas técnicas, né. Então, tem que tomar muito cuidado, né, tudo isso tem que tomar, e a gente tem que desconfiar, né, de tudo que aparece aí na internet, de fake news, etc., né? Porque tá fácil. Agora, o que eu queria deixar claro é que mesmo esses caras, essas técnicas, o que está por trás não é tão complicado do ponto de vista de funcionamento, né? É claro que são redes enormes, etc., né? Mas é o mesmo princípio que a gente falou aqui, tá bom?